Olá a todos! Eu sou a Daniele Rodrigues e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Voyeur de Animais Coloridos. No episódio de hoje falaremos sobre comportamento homossexual. Mas antes, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Felipe Campelo e ao Thales. Eles me alertaram que eu falei a origem da palavra protoandria e protoginia errado. Eu afirmei no episódio passado que vinha do latim, e que protoandria teria a ver com fêmea e protoginia teria a ver com macho. E na verdade, a palavra vem do grego, e protoandria, andria vem de andros, que é macho, e ginia vem de ginos, que é fêmea. Então a palavra protoandria nada mais seria que antes macho, e protoginia seria antes fêmea, o que faz completo sentido com o conceito, né, gente? Outra coisa que vocês me perguntaram bastante é por que o episódio vai ser quinzenal e não semanal. E, gente, vai dar muito trabalho. São dias para poder fazer o roteiro, mais dias ainda para editar. Então, realmente não tem como. Agora, vem pra pauta. Voyeur, você sabe o que é comportamento homossexual? Na verdade, é definido por vários autores de diferentes formas. Mas, em geral, é o contato genital entre indivíduos do mesmo sexo. Há autores que consideram tanto a questão comportamental como a cognitiva. O simples fato de fantasiar com o mesmo sexo seria um comportamento homossexual, mas a gente ainda não consegue saber se um animal está fantasiando com o outro, não é mesmo? Por isso, as pesquisas vão levar em conta o ato em si. O interesse nesse tema, na ciência, surgiu lá em 1900. E é documentado em vários animais. Pássaros, bisões, gatos, macacos, golfinhos, gorilas, bonobos e todos esses exemplos eu peguei de um único artigo, o que indica que deve ter muito mais. Na época, era considerado raro, anormal e que aconteceria somente em cativeiro. Porém, pesquisas desse tipo têm várias implicações sociopolíticas. Afinal, frequentemente animais são usados como indicadores para medir o que é natural e o que não é, o que é digno de proteção legal ou perseguição. Por isso, ao final desse episódio, eu preciso falar sobre humanos. Alguns autores ficaram interessados nesse tema porque se perguntavam por que esse tipo de comportamento acontece se não gera filhos. Para tentar entender isso, vamos com calma. Olha para o céu, pega seu etograma e vamos observar os pássaros. Vocês já devem ter ouvido falar que os pássaros exibem algumas formas de cortejo. Então eles cantam, dançam, fazem bowers, que são jardins, e também fazem leques. Leque, tá, parei. Leque é uma arena onde os machos se exibem em conjunto. Tem inclusive alguns que podem ter até 70 machos. E aí, se a fêmea quiser um macho, ela vai até o galho dele específico. Mas, na real, o macho dominante acaba tendo o maior número de cópulas. Pra ser sincero, eu só falei isso aqui porque o maior índice de comportamento homossexual nos pássaros é lá. Particularmente, eu acho muito bonito ver a dança dos pássaros. E, inclusive, tem um documentário do Netflix com esse nome e é simplesmente perfeito e eu super indico pra vocês. Mas, Dani, por que o comportamento homossexual acontece? Para começar a falar sobre isso, eu preciso fazer um pequeno parênteses aqui e falar sobre os sistemas de acasalamento. Nós temos a monogamia e os sistemas poli. A monogamia ela é dividida entre social e gênica. Social é quando os animais cuidam da prole juntos, mas rola uma traiçãozinha. E a gênica já implica em exclusividade sexual. Antes que vocês perguntem, não, os animais não estão nem um pouco de boa com a parte da traição. Inclusive, eles desenvolvem estratégias como o guarda do parceiro, que é quando um sexo fica literalmente do lado do outro o tempo todo para evitar traição e essas coisas. Mas a gente também tem os sistemas poli, que é a poliandria, poliginia e poliginiandria. Nomes super feios de novo, mas vamos lá. A poliandria e a poliginia seria basicamente sistemas de harém. A poliandria é quando a fêmea é dominante. Então, só para exemplificar, existe uma ave, a jassanã, que ela tem um sistema de harém onde ela é dominante e geralmente tem 4 machos ali com ela. Ela cuida do território e eles da prole. A poliginia seria por aí, só que os machos seriam os dominantes. E também temos a poliginandria, que é conhecida também como promiscuidade.
É basicamente quando os animais se reproduzem sem um tempo determinado e costumam rolar em espécies que não têm cuidado parental. Bem semelhante ao sexo casual, basicamente. Tá, mas o que isso tem a ver com pássaros e comportamento homossexual? Acontece que quando é macho com macho, costuma ocorrer em todos os sistemas de acasalamento, mas dá uma aumentada nos sistemas poligâmicos. Mas, quando se trata de fêmeas, é muito mais comum na monogamia social e raramente acontece em espécies com sistema poli. Então, vamos entender as hipóteses aí, o porquê que esse comportamento acontece. Embora eu tô elencando as primeira, segunda, terceira hipótese, não é em ordem de importância, essa aqui é mais relevante para a área. Não, era só para me organizar. Então vamos lá, vamos por que esse comportamento acontece. A primeira seria que ele não teria impacto sobre o comportamento reprodutivo de forma negativa. Então, basicamente assim, embora eles tenham ali o comportamento homossexual, eles também têm ali o comportamento heterossexual que gera prole e tudo mais. Esse comportamento também facilitaria alianças sociais e inclusão, permitindo até acesso a recursos. Isso rola muito mais em áreas ocupadas. Então, se tem uma área ali ocupada e chega indivíduos novos, esse comportamento rolaria para poder o novo indivíduo ser incluso e também ele conseguiria recursos mais fácil. Tem também que isso geraria uma maior defesa do território e que isso rolaria bastante em espécies que têm baixa mobilidade, porque não tem muita dispersão, e às vezes ele tem um monte de indivíduos do mesmo sexo junto. Mas você lembra quando eu falei das fêmeas, que são mais do sistema monogâmico? Então, essa explicação eu acho uma das mais legais, que é porque quando uma fêmea se acasala com outra, ela teria sim um maior cuidado aloparental. Aloparental é uma palavra super feia, né? Mas basicamente, ela conseguiria que a outra fêmea ajudasse ela no cuidado da prole. E tem uma relação muito forte, na verdade, do cuidado parental com o comportamento homossexual. Espécies que teriam um maior cuidado parental teria uma menor incidência de comportamento homossexual. Basicamente porque elas estariam tão ocupadas cuidando da prole que aí elas não teriam tempo. E é por isso que os machos aconteceriam muito mais nos sistemas poli e as fêmeas aconteceriam muito mais na monogamia social porque elas usam as outras fêmeas para ajudar na criação dos filhotes. Interessante, né? Mas eu falei no início do episódio que isso rola com um monte de espécies de diferentes grupos. Então, vamos dar uma olhadinha nos mamíferos. Eu peguei como base um estudo com 125 espécies de mamíferos. Então, não, eu não vou falar todas. Na verdade, eu nem vou falar das espécies nesse episódio bonitinho. E é uma revisão bibliográfica que abrange tanto espécies que foram observadas na natureza como em cativeiro. E a autora deixa claro logo no início que só pega espécies em que o autor falou que não, ó, isso aqui é comportamento homossexual. Então, mesmo que ele descrevesse atos que seriam considerados comportamento homossexual, ela não coloca, ela só coloca tipo assim, não, ele escreveu. E aí, antes de ir pro estudo em si, eu preciso tietar essa autora, que é a Anne Christine Insteg. Ela é uma zoóloga canadense feminista, autora de vários livros, e ela foi uma das primeiras pessoas a estudar comportamento animal na natureza e foi a primeira pessoa que estudou girafas selvagens. Inclusive, existe um documentário falando a história dela e até um filme que é The Woman Who Loves Giraffes, que seria A Mulher que Ama as Girafas. Eu confesso que eu não encontrei o filme em português, só em inglês. E eu ainda não vi ele, mas se vocês quiserem eu assisto e faço um especial dela. Além de suas pesquisas com girafas, ela fala sobre camelo, primata, vida selvagem em geral. E ela fala muito sobre da visão do viés de gênero na academia. Ela fala que ambientes acadêmicos são muito sexistas e que acabam falhando no apoio à pesquisa de mulheres. O artigo que eu peguei como base para falar sobre os mamíferos é de 1984. Se hoje, em 2020, rola preconceito e tabu com esse tema, imagina naquela época uma mulher cientista falar sobre isso. E assim, ela inclusive tá viva. A mulher é perfeita. Ok, Daniele, já entendi. Vamos pro artigo? Vamos pro artigo.
Nos mamíferos, é bem comum o comportamento de um montar o outro. E aí, a autora vai dividir em seções. A primeira é a montagem homossexual antes de atingir a maturidade sexual. Ela conta que cabras vão começar a montar aos 9 dias de idade em outras, vai começar a dar impulso pélvico aos 12 dias, impulso pélvico tipo sarrano, sabe? Aos 12 dias, e elas já vão apresentar ereções penianas aos 3 meses. E assim, todos esses atos antes da puberdade. Então ela vê que não é acionado por hormônios. Geralmente, esse comportamento é muito mais frequente em jovens do que adultos. E muitos autores argumentam que isso seria brincadeira, seria a forma dos meninos brincar. E aí ela vai separando em algumas seções, como eu falei anteriormente. A primeira foi dessas dos juvenis, que são animais que não atingiram ainda a maturidade sexual. E aí ela vai falar, tipo, sobre os machos. Os machos já apresentam esse comportamento muito mais por dominante, tipo, eu que mando aqui. E aí os dominantes montariam em cima dos subordinados. E estranhamente, quando eles costumam fazer isso fora de época reprodutiva. Eles só fazem isso realmente, é muito mais aparente isso na questão da dominância. Já as fêmeas, quando elas apresentam esse comportamento, já tá muito mais ligada ao sexo mesmo. Elas, inclusive, assim, não era muito necessário a fêmea estar no cio para ela poder montar outra, mas acontecia, tipo, em muito mais larga escala quando ela tava no cio. Também tem um comportamento que eu acho incrível, que é quando a fêmea monta o macho. E assim, é bem mais raro do que qualquer comportamento homossexual, mas aparentemente acontece para facilitar a cópula. Quando o macho é muito lento, lerdão, elas vão lá e montam nele. E aí a autora vai falando sobre a questão do cativeiro versus natureza. E ela fala que de fato temos mais registros em cativeiro, mas pode ser justamente porque a gente consegue observar mais. E isso pode ser tanto porque a gente consegue observar mais em cativeiro, tanto porque geralmente em cativeiro ficam indivíduos de um único sexo. E aí, como isso rola, é muito mais... você não tem ali ninguém, né? Tipo, vamos nessa. É por aí. Enfim, com base nisso, ela discute algumas explicações para esses comportamentos, além das que eu já falei. A primeira é que aconteceria um jogo social. Jogo entre muitas aspas, tá, gente? Mas seria tipo, não, eles estão ali se montando, mas não tem a intenção de machucar, meio... não, tô de rolê aqui. Tem a questão da agressão, que é muito mais ligado à dominância, quando machos dominantes querem ir lá, montar nos subordinados, e aí é uma agressão que é pra machucar mesmo, e tô nem aí. Tem a questão da excitação sexual, que ou é pelo hormônio, tipo, hormônio à flor da pele, vamos. Ou é quando, não tem nenhum parceiro aqui do sexo oposto, bora. E também, às vezes, alguns machos montam outros machos quando as fêmeas não querem eles. Curioso. E também, ela separou uma quarta categoria, que seria contato físico. Não seria um jogo, mas é basicamente, tô fazendo isso aqui pra chamar atenção, cumprimentar, cuidar, acariciar, tranquilizar. E atividades que, assim, não tem tom agressivo, mas também não parece ser muito lúdico. Basicamente isso. Agora, voyeurs, vamos para os primatas. O autor já começa relatando alguns comportamentos homossexuais. Então, ele fala sobre observações ventre-ventrais das fêmeas. Dani, o que é isso? Tesourinha. Contato oral genital. Contato entre ânus e genitália nos machos. Ele também fala sobre machos exibirem pênis ereto quando ele está em contato com outro macho. E até ejaculação. Ele comenta que o comportamento homossexual é muito mais relatado em cativeiro, mas por falta de estudo, porque aparentemente esse comportamento parece ser inibido ao invés de promovido nesses ambientes. Ele fala que vai ocorrer em todos os principais sistemas sociais dos primatas, aparece muito mais em sistemas de poliginiandria. Basicamente, ele explica que isso pode acontecer porque a relação monogâmica demanda muito tempo, que é o mesmo papo que eu tive lá em Ave, que assim... tá ali cuidando dos filhos, você não tem aquele tempo todo e tal. E aí o sucesso reprodutivo cai por terra. E aí ele fala que tem algumas teorias biológicas e sociais para o comportamento homossexual em primatas. Vamos passar por cada uma delas. Ele fala sobre os androgênios. Androgênios são hormônios e o mais conhecido é a testosterona, então eu vou sempre falar aqui sobre a testosterona.
E aí, ele falou o seguinte, que a exposição à testosterona teria um papel central para o comportamento. Então, as fêmeas que têm um comportamento homossexual é porque ela teria excesso de testosterona e em machos eles teriam deficiência. E aí, com base nisso aí, foi criada as seguintes hipóteses, que isso rolaria em adultos ou em fêmeas grávidas. E aí vão a parte onde eu deixo os estudos muito mais legais. Primeiro, falando sobre esse comportamento nos adultos. Primeiro estudo fizeram... então, ok, tem deficiência de hormônio, e aí, por essa deficiência de testosterona nos machos, o comportamento homossexual vai aumentar. Aí veio outros autores e falou, não, cara, você tá loucão. Aqui a gente viu que quando os machos que têm uma testosterona alta, eles também estão apresentando comportamento homossexual. Aí eles, vamos testar isso em fêmea? Bora. E aí viram que, mesma coisa, a taxa de testosterona não estava associada ao comportamento. Isso tá estranho. Vamos mexer em animal castrado? Vamos. E aí, de fato, machos com menor nível de testosterona apresentou maior incidência de comportamento homossexual. E aí viraram pra esses caras e falaram, então, mas vocês já pararam pra pensar que, assim, eles poderiam ter apresentado esse comportamento porque só tinha macho ali? E aí ficou, é verdade, né? E aí foi feito vários estudos nessa linha, até que Guy Retzko, em 1972, concluiu que excesso de testosterona, ou falta dela, não parece fazer um indivíduo ter um comportamento homossexual. Parece intensificar, mas não induzir eles. E aí tá, beleza. Mas e na fase pré-natal ali, quando a fêmea ainda tá grávida, o que rola se a gente tacar testosterona nela? Para fazer isso, eles resolveram testar em fêmeas pseudo-hermafroditas, que tinham pênis bem desenvolvidos e um saco escrotal vazio, inclusive. E para quem não manja o que é hermafrodita, vai dar uma olhada no meu primeiro episódio. E aí fizeram esse estudo e perceberam que, beleza, as que estão recebendo mais testosterona estão apresentando um comportamento homossexual muito mais ali do que as fêmeas que não são hermafroditas fazem, porque eles fizeram isso tanto em fêmeas hermafroditas quanto fêmeas não hermafroditas. Aí depois outro grupo foi fazer um estudo semelhante, só nas hermafroditas, e aí viram, de fato, teve um aumento aí no comportamento homossexual. E aí teve vários estudos que falavam assim, cara, vocês estão loucos, e o nosso autor vai falar que deu esse monte de resultado conflitante aí por causa de erro metodológico. Não viram as doses de testosterona, não testaram o nível de sociabilidade dos indivíduos, e também ele criticou se fazer testes com animais pseudo-hermafroditas, porque assim, ela já tem um ciclo reprodutivo totalmente diferente, então, por que vocês estão fazendo isso aí? E aí é um tópico que ele fala que merece ser mais estudado, de ter uma metodologia mais delineada. Outras explicações para o comportamento homossexual. Proporção de fêmeas férteis e machos férteis. Tá, isso eu falei no episódio sobre hermafroditismo. E basicamente, o nível certinho era uma fêmea fértil para um macho fértil. Só que isso não rola por causa de N coisas. E aí, basicamente, em locais que teriam mais incidência de um dos sexos, teriam maior comportamento homossexual. Uma que eu acho que com certeza foi um macho que fez essa hipótese. Seguinte, as fêmeas, especificamente, com comportamento homossexual, elas montariam em outras fêmeas para poder ter maior sucesso reprodutivo. Dani, como assim? Vou chamar a fêmea que monta de ativa e a fêmea que é montada de passiva, só a título aqui de ilustração. A fêmea ativa iria lá na passiva e, vamos brincar aqui. E aí, ela faria isso para atrair a atenção dos machos e assim ela ia aumentar a chance de ser inseminada. Dani, tá, mas as passivas iam ganhar o que com isso? Nada. Elas se comportariam altruisticamente em benefício da ativa. E aí tá, pensaram, ok, mas se for isso mesmo, o comportamento homossexual da fêmea só ia acontecer na presença de machos. Quando as fêmeas estão no período fértil, as fêmeas deveriam parar com a atividade homossexual logo depois que o macho aparecer e solicitar elas. Acontece que o comportamento homossexual das fêmeas ocorre quando os machos nem estão perto. Quando os machos estão perto, eles parecem desinteressados. E quando por acaso eles chegam perto delas, as fêmeas ou ignoram eles ou chegam a ameaçar eles caso elas solicitem. Certíssimas. Essa hipótese aí foi não. Tem a questão da dominância, que machos dominantes montariam em machos subordinados e assim reduziria a agressão do grupo.
Tem uma também que eu acho muito engraçada, particularmente, que seria para praticar a relação heterossexual, que é o seguinte: eles têm muito mais incidência de comportamento homossexual enquanto juvenis. E aí seria isso para treinar quando tiver com uma fêmea. De fato, existem alguns estudos que apoiam essa conclusão, mas depende da espécie. E assim, os primatas têm uma capacidade muito rápida de aprendizagem, então parece muito improvável que o comportamento entre indivíduos juvenis só serve pra, vou treinar aqui, saca? Além disso, com o passar da idade, esse comportamento vai diminuindo no contexto social de, abre aspas, brincadeira, e vai se manifestar com muito mais frequência em contexto sexual mesmo. Então, ok, pode ser que tenha uma verdade nisso aí, mas ela não vai explicar tanta coisa assim. Também tem a hipótese que poderia funcionar para acalmar a ansiedade ou excitação. Essa seria o seguinte: é a mesma história lá do local ocupado, entra aí, tipo, tem um local previamente ocupado, e aí chegam novos animais lá, e aí tem esse comportamento, aí eles dividem recursos, e também porque, vou relaxar aqui. E de formação de aliança também. E a outra hipótese que a gente tem é a de reconciliação. Observaram que, quando estão em cativeiro, essas montagens homossexuais, elas teriam aumentado muito depois que acontece uma agressão. E aí falava o seguinte, que geralmente os agressores eram muito mais propensos a iniciar ali um contato homossexual com as vítimas dele, meio que ali como, vamos ficar de boa, vamos. Basicamente isso. Bom, voyeurs, agora que a gente já tá falando de primata, vamos olhar os humanos, criaturinhas estranhas, com poucos pelos comparado aos outros primatas, e com os comportamentos que eu olho e penso, meu Deus do céu, que animal é esse, velho? Mas assim, eu sei que é um tema sério e eu não queria trazer isso aqui de forma irresponsável. Por isso, pra bater esse papo comigo, eu chamei o meu melhor amigo, amor da minha vida todinho, o Clayton Viel, pra falar um pouquinho com a gente sobre a história homossexual dos humanos. Oi, Clayton, seja muito bem-vindo ao Voyeur. Você é meu primeiro convidado, então super, super, super obrigada por ter aceitado o meu convite. Conta pra gente o que você veio falar aqui e você é voyeur de que animal? Oi, gente. Oi, Dani. Nossa, eu tô muito feliz por estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite que você me fez. Afinal de contas, confesso que até pouco tempo atrás eu não sabia o que era um podcast. Mas quando você me falou de tudo que você tá fazendo e como eu sou um grande fã de tudo que você faz, de todas as suas pesquisas, eu falei, cara, genial. Eu te enalteço e sempre vou te enaltecer, é isso. A gente, sabe por que ele é a alma da minha vida? Mas aí eu falei, quando você me convidou, eu falei, cara, super quero, super top, e é super importante. E respondendo a sua pergunta, eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada bem, assim, bem superficial, confesso, sobre a homossexualidade em relação aos humanos. Porque, como você já tinha me falado, ela é muito diferente do que dos animais. Afinal de contas, você mesmo disse, né, que em animais existe um comportamento homossexual e não homossexualidade de fato. O que não é o caso dos humanos, porque a gente envolve muitas questões que não existem nos animais. É verdade, eu não tinha colocado isso nessa versão de episódio que eu fiz, mas deixa eu já contextualizar os leitores. Em comportamento animal, a gente costuma falar que o animal tem um comportamento homossexual. Tanto que foi o que eu falei ao redor do episódio todo. Eu não falo, o animal é homossexual. Porque quando a gente fala que um animal é algo, em termos tipo, de comportamento homossexual, vem muito de uma questão de identidade. E identidade é uma parada super humana. E a ideia é não dar perspectivas humanas, identidades humanas para animais, porque são corpos diferentes, indivíduos diferentes, funcionamentos totalmente diferentes. Exatamente. E tem a questão também da nossa vivência, né? Que não existe nos animais, que é a questão da consciência e o que isso acarreta, por exemplo, numa perspectiva política, religião, e esses são todos fatores que ainda contribuem, querendo ou não, para esse comportamento. Afinal de contas, a gente sabe que nos dias de hoje, para uma pessoa se assumir, se entender e falar, cara, eu sou gay, existem esses fatores que atrapalham, certo? Do tipo, a religião diz uma coisa, a minha família é contra por causa disso, disso, disso. E são coisas que é totalmente inerente a animais, então não tem como a gente comparar uma coisa com a outra. Pelo menos a gente acha que é inerente ao animal. Não sei, a ciência me surpreende a cada dia. Vai que né. Mas eu sei que pelo que a gente tem hoje, até então nunca ouvi nenhum relato de alguma fêmea expulsando a prole de casa por comportamento homossexual. Inclusive eu até falei no episódio que é bem comum o comportamento homossexual entre juvenis. Que muitos fazem tipo assim, tô brincando aqui.
Até falo bastante isso nos mamíferos. Mas, Clay, Oi. onde acontecem os primeiros relatos de comportamento homossexual em humanos? Bom, existem diversos estudos, principalmente na história, que falam sobre isso, mas os primeiros indícios que acontecem, de que relatam sobre a prática homossexual nos humanos, é na Grécia Antiga. E não tem uma data muito certa, porque o que acredita-se que sempre existiu durante toda a fase do humano na Terra, já acontecia esses relatos, mas na Grécia Antiga é o que a gente tem mais de documentado. E existia, principalmente na Grécia, em duas grandes partes da história. A primeira é o que se chamavam de preceptores e os efebos. Os preceptores eram homens gregos mais velhos, geralmente por volta de que tinham entre 35 a 45 anos. Pelo menos era isso a idade comum que eles tinham. E eles eram da alta classe social da Grécia. E eles eram conhecidos por ser extremamente fortes, extremamente sábios, e eles passavam seu conhecimento para os efebos, que eram meninos mais jovens, e com a permissão das famílias e da sociedade no geral, esses jovens eles passavam um tempo com esses velhos, com esses preceptores, né? Falar velho é um pouco estranho. Ao passar esse tempo com eles, eles acabavam mantendo um tipo de relacionamento mesmo, e até sexual. E que acreditavam naquela época que essa prática sexual que eles tinham entre eles contribuía para os efebos terem um maior conhecimento da sua sexualidade e virilidade e também receber os conhecimentos que os preceptores tinham a oferecer a eles. Tô falando aí dos efebos que... e da questão de como se fosse passar conhecimento. Tem uma das teorias nos primatas que eles teriam esse comportamento homossexual pra treinar pra uma relação hétero. Tipo, véi, que? Olha só, né? Não somos tão diferentes assim. Ai, amigo, depois que você vê o episódio na íntegra, você vai olhar assim pros comportamentos e vai falar... Então... Tipo, a gente é diferente, mas até certo ponto, né? É... Bom, é importante lembrar também, Dani, que essa visão que tinham naquela época era somente para as famílias de alta sociedade, sabe? Era tipo os ricos que tinham e viam como isso como alguma coisa totalmente normal. E que a gente não pode deixar também de comentar que o que acontecia aí era pedofilia real, sabe? Porque a idade desses jovens era em torno de tipo 12, 13, 14 anos e que estavam a serviço desses preceptores. Mas naquela época Lógico. Mas naquela totalmente época normal. Era normal. Então, exatamente. Então a gente não pode, tipo assim, além de, estudar e ver o que acontecia naquela época, a gente também tem que levar em consideração que isso não era visto com maus olhos, né? Principalmente na questão da idade. E ainda também, em outro ponto da história, tínhamos os espartanos. Acho que tem até uma série que fala bastante sobre isso, chamada Esparta, que falavam mais sobre a força militar que a Grécia tinha. E, tipo, para eles, entre esses soldados, a prática homossexual era totalmente incentivada. Porque eles acreditavam que, como os soldados tinham seus amantes, tinham seus namorados, ao lutar numa guerra, eles lutariam não apenas pelo povo, mas também pelos seus amores. E o que contribuiria muito para que os soldados lutassem com mais afinco e com mais vontade. E o que faz até um pouco de sentido, né, vendo nesse lado. Ou seja, era melhor ser gay em Esparta, pelo menos, do que há 20, 30 anos atrás. Exatamente, porque nessa perspectiva era incentivadíssimo, do tipo, isso, fiquem, que vai ser ótimo pra gente. Isso era só na questão dos homens, né? Exatamente. Os relatos das mulheres eram quase que excluídos totalmente. A gente só tem relatos maiores, assim, na época da Idade Média. Porque nessa época, pelo menos, eu não encontrei nada, e até o autor fala que as mulheres eram vistas de uma forma tão inferior aos homens que isso não era considerado em questão. O que eu ia falar agora, já para dar gancho, era a questão do Império Romano. Na Roma, a prática homossexual também era conhecida e não tinha nenhum tipo de preconceito em relação a isso. O que existia, olha só para você ver como que é louco, é que a questão mais do polo do homem, entre o ativo e o passivo, que o ativo era visto com melhores olhos do que o passivo. Porque acreditava que existia uma questão realmente de hierarquia, de poder mesmo, que o ativo era o top e o passivo ele era alguém inferior tanto quanto as mulheres. Olha como isso era bizarro. Caramba, isso
Um que isso me lembra 2 pontos. A primeira é a questão de dominância nos primatas. Mamíferos também. Que, não, machos dominantes vão montar machos subordinados, sabe? Sim, eu acho que eu também já devo ter falado. Fêmeas dominantes vão montar fêmeas subordinadas. E, nossa, você falou também que a mulher era vista como inferior e tal. E assim, super inferior, com toda certeza. E aí me lembrou a história de Safo. Eu peguei essa história nos stories da Débora Ladin. Inclusive, gente, vamos seguir ela é perfeita, eu amo aquela mulher. E aí ela fala muito sobre a origem da palavra lésbica, né? Que Safo, basicamente, era uma mulher grega que nasceu 600 anos antes de Cristo e ela era poetisa. E ela fundou uma escola na ilha de Lesbos que ensinavam as mulheres a cantar, fazer poesia, serem graciosas, conseguir um marido, basicamente, sabe? Ensinava a mulher a feminilidade. E lá, ela se apaixonou por várias alunas, inclusive várias dessas paixões se tornaram poemas, mas foram paixões, assim, platônicas. E aí, depois disso, assim, a ilha de Lesbos ficou, abre aspas, difamada, porque as mulheres de Lesbos fariam práticas sexuais deturpadas, sabe? E aí, só depois que se ressignificaram isso, e é por isso que, assim, a gente chama de lésbica hoje, por uma questão identitária, ressignificando a ilha de lésbicos, sabe? Tipo, não. Caramba. E aí, pra quem realmente quiser saber detalhes sobre isso, vai lá no Instagram da Débora Ladin, é Deda Ladin. Ela falou isso nos destaques dela, que inclusive tá como Safo, barrinha Lesbos. Ela fala com muito mais detalhe, com muito mais propriedade, né? Afinal, ela faz história, eu faço CN, né, gente? Mas só relembrando essa história. Mas você é incrível e sabe, tipo, eu pago do caralho pra você e é isso. Ó quem fala, véi. Ai, isso é perfeito. A gente vai ficar aqui, se a gente começar a vacar aqui, eu vou A gente vai ficar aqui metade do episódio babando ovo um do outro. rasgando cedo, exatamente. E então, é muito louco como a gente vê nessa questão histórica que naquela época, muito antes do cristianismo se propagar no mundo, que a gente tinha essas práticas, apesar de terem alguns pontos ali questionáveis, ainda assim eles eram vistos como, ok, não é um problema, sabe? O que foi acontecendo para se tornar o que a gente tem hoje foi na Idade Média, onde a religião tomou poder naquela proporção enorme, que foi começando a cortar certas questões que os humanos praticavam. É muito importante lembrar que quando eu falo que ele começou a abominar isso, não foi referente a só a prática homossexual em si, porque é uma coisa que muita gente defende, né? Tá na Bíblia que homem não deve deitar com outro homem, não sei o quê. Só que não é bem assim. O que a religião proibia era o sexo no geral. Você só vai o fazer para se procriar. Eles seguiam muito à risca a questão da ordem, crescer e multiplicar-vos. Qualquer coisa que fugisse disso era totalmente vista com maus olhos e era considerada o que a gente conhece hoje como sodomia. Lembro, acho que tem uma passagem que fala sobre isso. Era visto como alguma coisa totalmente depravada. E isso não só pro sexo homo, como também pro sexo hétero. Homens e mulheres também não podiam transar por prazer, somente para se multiplicar. Agora eu vou citar um pouquinho esse pesquisador chamado Paulo Vecchiati. Ele é um cara incrível, um historiador, e ele diz assim: ou seja, qualquer ato sexual praticado fora do casamento e que ainda que nele, sem o intuito de procriação, passou a ser condenado por essas religiões, fosse esse ato homo ou heteroafetivo. Condenava-se a libertinagem, mas não determinado tipo de amor, sendo que se considerava como libertina qualquer atividade sexual que não viesse unicamente à procriação. Assim, no que tange à classificação judaica, o ato sexual realizado fora do casamento passou a ser visto como uma impureza e que deveria ser combatido. Olha como é interessante a gente analisar isso em questão, pois a gente sabe que a religião teve um poder extremamente forte nessa época e essas questões foram sendo colocadas para a sociedade como uma forma de controle. Afinal de contas, o sexo no geral, ela é uma coisa totalmente natural para o ser humano. E é muito interessante analisar isso aí quando uma forma de política, uma forma de poder começa a proibir esse ato natural. E assim a gente consegue ter um maior controle sobre o povo no geral, porque a gente está começando a colocar na mente dessas pessoas que essas coisas que são tão naturais a ser colocado na cabeça que não, eu não devo fazer isso. Caramba, véi. É muito louco ver dessa forma, sabe? Porque, tipo, não era só o ato homossexual em si, era o sexo no geral. Olha como isso é doido. Não, hoje em dia eu nem consigo, assim, imaginar, tá? Eu imagino mais assim, hoje em dia a gente vive numa sociedade um pouco mais libertária, pelo menos em sexo, heterossexual.
putz, a gente cultua séries como De Férias com o Ex, que é literalmente sexo, 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 sabe? Exatamente. E é muito louco a gente ver que naquela época, isso eu estou falando na época de tipo, 1200, 1100, foi se colocando uma ideia que não, gente, vocês não podem fazer isso porque vai contra Deus, o que entenda-se por. Vai contra a minha ideia de governar vocês. Isso é muito louco. Tem um livro que é Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola, que ela fala muito sobre como isso também é uma forma de castrar as mulheres, sabe? E você reprimir o desejo sexual de uma mulher seria literalmente castrar ela, sabe? De como mulheres são castradas desde sempre, porque se você tem uma vida sexual ativa, você é considerada uma puta. Sim, fazendo gancho, naquela época, o homem ele era muito mais condenável do que a mulher, porque a mulher ela era vista como uma forma tão inferior que, tipo, as questões que ela tinha, por exemplo, de casos de lesbianismo, não era nem considerada questão, porque elas não eram, assim, relevantes para serem confrontadas, entende? Não que era permitido elas terem uma parceira sexual, mas não era colocado em questão, porque acreditava-se que era o homem que era o responsável, que fazia a vida acontecer. Isso é muito doido, porque os homens, eles eram tão condenados porque se eles tivessem casos com outros homens, significava que estavam desperdiçando sêmen, e o sêmen era a fonte para criar vida. Isso é, tipo, muito bizarro. Caramba, velho. E quando que essa situação começa a melhorar? Por volta do século XV, com o surgimento de uma visão mais humanista na Itália. Pois filósofos humanistas começaram a cultivar os pensamentos da Grécia Antiga. E aí passou-se a começar a idealizar a ideia de amores nos mais diversos tipos. Não que começaram a protestar nem nada do tipo, eles começaram a colocar a semente na ideia das pessoas, do tipo, beleza, a gente vive desse jeito, a gente faz assim porque estão mandando a gente fazer, mas por quê? E aquelas pessoas que pensam diferente começaram a conversar com as pessoas de uma maneira bem simplista mesmo, a colocar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas. E isso foi continuando e foi começando a crescer, porém, por volta do século XVII, que com o avanço do capitalismo, acarretou numa competitividade entre os seres humanos no geral, na questão de trabalho, na questão de recursos, na questão de renda, e isso começou a perder força, as ideias que eles tinham, porque o amor entre os homens, a afetividade, acabou se tornando mais tímido por conta da competitividade que o capitalismo exigia, entende? Pois assim eles não conseguiam se a gente começasse a alimentar essas ideias, a ideia do homem começar a trabalhar, a obter mais recursos e mais, perderia força. E isso não podia acontecer. Então foi aí que essas ideias relacionadas a esse tipo de assunto começou a perder sua força. Inclusive, um dos ideais que motivavam a isso foi nas falas de que, havendo homossexuais, poderiam perder descendentes, poderiam acabar com a vida, porque acreditavam que se todo mundo virasse gay, a raça humana ia acabar. Muito esquisito, mas era o que diziam. E se não tivesse descendentes, não poderiam gerar consumidores. Ou seja, a gente partiu de uma ideia relacionada à religião e começou uma ideia relacionada à política mesmo. Bizarro, no mínimo. Um pouquinho. Mas é muito doido, sabe? Porque a ideia começou a ser plantada na galera, só que com as diversas revoluções que aconteceram, a maneira como os humanos estavam começando a criar suas sociedades, exigiam deles a competitividade. E a competitividade acarretou na questão, não, você não é meu amigo, você não é uma pessoa que eu possa gostar. Não quero você perto e eu vou ficar com as mulheres apenas pela questão da procriação. Surreal, a maneira como que a sociedade foi se construindo. Mas, no começo do século XIX, a religião começou a perder um pouco da sua força na questão de governo mesmo, né? Na questão política. Ela acabou perdendo um pouco a sua força. E o que antes a gente via como pecado, que era sexo, prazer e essas coisas, começou a perder a sua credibilidade. Não que a igreja perdeu sua força, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a visão que a igreja antes falava que sexo era pecado começou a perder a sua credibilidade. As pessoas passaram a não ver mais o afeto como algo ruim.
Então aí a liberdade sexual começou a ter uma aumentada, isso na questão dos homens, eu quero deixar claro. A homossexualidade começou a ser vista como uma doença e não como algo como a sodomia, que era o que eles diziam. Apenas era vista como uma doença que tinha como ser tratada. Isso foi em que ano, mais ou menos? Que começou a ser considerado doença? Tipo... Por volta do século XIX, então a gente está falando de 1850, 1870, por aí. Porque foi após as revoluções que tiveram, a Revolução Industrial e tal. Eu só perguntei a data porque, pelo menos, as primeiras pesquisas disso em comportamento animal que eu encontrei, claro, pode ser que tenha mais anteriormente, foi tipo assim, 1900. Uhum. E aí eles falavam que era um comportamento anormal, que isso só era visto em cativeiro, assim, não é natural. Sim, não. No contexto dos humanos, a gente não tem uma data certa de quando aconteceu, porque era algo que não existia nos olhos das pessoas. Uhum. A gente está falando de relatos numa época em que isso não acontecia. Até 1800 era visto, tipo assim, totalmente condenáveis. Morte, se acaso acontecesse isso. Só que, por conta disso, não teve uma data certa. O que tinham era apenas questões que as pessoas faziam e começavam a comentar. É uma questão do tipo, não vou te matar se você fizer isso, entendeu? Não vou te matar, você agora é só um doente. Exatamente, você só é uma pessoa que acabou. Só que a sociedade no geral, que eram as pessoas, já estavam tão alimentadas por isso que elas começavam a condenar, entende? Não era mais a religião ou o governo. A sociedade que poderia vir a te recriminar, te matar ou fazer qualquer outra coisa. Foi tantos séculos de ideia colocada na cabeça de que isso não podia acontecer, que isso era pecado, que isso é anormal, que o governo parou de condenar e deixou que o povo começasse a fazer isso. Porque já estava enraizado na ideia de todos. Aqueles que reprimiam tudo para não sofrer um preconceito, e a galera que se visse já falava, não, isso tá errado, isso não tá ok. Só que as ideias da homossexualidade em si passou a ser vista como doente. Ah, ok, você beleza, não faça porque você tá sendo doente, entendeu? Aham. E quando que isso começa a melhorar? Aí a gente vai dar um avanço no tempo bem grande. Do século XIX a gente vai partir para segunda metade do século XX, 50, 60 anos atrás. Ou seja, faz pouquíssimo tempo que tudo isso começou a ser mudado. Porque por volta de 1950, a pós-modernidade começou a ter força na questão social e movimentos começaram a ser erguidos, a ser falados. E aí, na questão da homossexualidade, a libertação sexual começou a ser mais conquistada e seu espaço de voz junto com ela. E foi por nessa época que movimentos relacionados à liberdade feminina, aos gays, todos esses movimentos foram começando a se concentrar. Um exemplo muito forte que a gente tem é a revolta de Stonewall, que hoje a gente considera como a parada gay, que foi por volta da década de 60, se eu não me engano. Posso estar errado, isso foi em 1964. Eu acredito que foi quando a comunidade gay de um bairro de Nova York começou a falar, não, pera, vocês não vão me recriminar por isso, porque os policiais começaram a invadir os lugares que eles estavam. E eles começaram a falar, não, pera, não é por aí que você vai fazer. E a revolta ganhou muita força, que foi começada a ser vista, né? E aí começou os levantes e as discussões mais sérias. E só então, em 1974, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença. E em 1993, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, desclassificou a homossexualidade como doença e passou a considerar ela como algo inerente à condição humana, assim como a heterossexualidade. Olha só para você ver tanto tempo que levou para que isso acontecesse. Ou seja, é muito, muito, muito recente em comparação a tudo que aconteceu. É um bebezinho. Exatamente, a gente, em 93, que deixou de ser classificada como uma doença, sabe, em nível mundial. Imagina o tanto de relatos anteriores que tiveram de pessoas que reprimiam isso por conta de toda essa pressão. E atualmente, relacionado aos tempos atrás, a gente tá ótimo, mas a gente ainda não conquistou tudo que precisava ser conquistado. Porque não faz nem 30 anos que a gente começou a conquistar mais visibilidade. E isso é muito louco de se pensar, porque olha quantos séculos foram necessários para que
quantos séculos não, né? Vamos ser sinceros, quase 1 milênio de anos foi necessário para a gente mudar o que existia na Grécia Antiga, que era algo completamente normal. Foi necessário, sim, 1000 anos de repressão, de preconceito, de ideias sendo colocadas na mente das pessoas, para que hoje a gente tenha essa visão que as pessoas ainda têm sobre a homossexualidade. Porque sempre falam, mas é errado, é pecado. A gente carrega essas marcas até os dias de hoje. Então a gente tem que continuar essa luta, porque apesar da gente ter conquistado muitas coisas hoje, ainda não chegamos lá, enquanto sociedade que consiga viver a harmonia com questões relacionadas a gênero e a sexualidade. Há vários países no mundo em que a homossexualidade é punida, seja com morte, seja com prisão. Na Índia, até pouco tempo atrás, a homossexualidade era punida como prisão perpétua, porque era, abre aspas, contra a natureza. Eu fiz esse episódio para não ter a mínima dúvida de que a única coisa contra a natureza é o preconceito. Dito isso, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Muito obrigada, Clayton, por gravar comigo. Você é simplesmente perfeito. Eu te amo muito, 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 muito. Mas você já sabe disso. Eu que agradeço, Dani. Eu adoro você. Eu te amo, pra caralho. Admiro tudo que você faz. A sua força e a sua vontade de buscar e fazer as coisas acontecerem. Eu acho isso incrível e eu amo. Bom, gente... Opa, não sai daí. Sigam as nossas redes sociais. O nosso Instagram é Voyage Animais Coloridos. O nosso Twitter é vcoloridos. O nosso e-mail é voyageanimaiscoloridos@outlook.com. E estaremos com todos os trabalhos, todas as referências bibliográficas na descrição.